Você está ouvindo Boleta Russa, a sua troca de passes diária da Copa do Mundo da Rússia 2018, amigo. Haja coração! Olá, bem-vindos a mais um Boleta Russa, diretamente aqui de Terras da Vodka. Vamos falar agora do segundo dia de jogos, e que dia, meus amigos, que dia! Obviamente não estou sozinho aqui compondo o melhor ataque do mundo, também tenho ele, a estrela principal, o Romário do grupo, Thiago Almeida. Privet, tovariches! E desde o Tratado de Tordesilhas, que a Península Ibérica nunca esteve tão dividida como hoje no jogo entre Espanha e Portugal. E ele, que é o animal do grupo, mas eu juro que é no bom sentido, Denis Augusto. E aí, galera, aqui é o Denis, do organizador do Sala do Discord, e aí... Finalizando comigo, Sávio, aquele cara que ninguém lembra depois de muito tempo, Roberto II, o seu host. E no programa de hoje vamos falar sobre a rodada tripla do dia 15 de junho, começando com ordem cronológica. Então vamos lá! Primeiro jogo do dia, Egito 0, Uruguai 1. Vamos às escalações. Começamos com o Egito, que veio com El Shanawy, Ali Gabri, Regazi, Fati, Tarek Hamed, Marwan, Abdel Shafi, Eneuni, Abdala, Trezeguet e Varda. Uruguai chegou com Muslera, Jimenez, Godin, Varela, Betancur, Nandes, Luiz Soares, Arrascaeta, Vecino, Cavani e Cáceres. Devo dizer que o resultado é injusto para o jogo apresentado, mas o Egito pagou pela covardia. O Egito estava jogando com o regulamento embaixo do braço, estava jogando no contra-ataque do Uruguai, que estava tendo muita dificuldade para se infiltrar na defesa egípcia. A defesa egípcia estava muito bem colocada, e aí, em alguns momentos de genialidade individual do Cavani e do Soares, eles conseguiam levar perigo. Mas hoje o Soares não estava inspirado, cara. Perdeu uns 3, 4 gols aí, não foi, Denis? Nossa, ele perdeu, cara. Eu lembro no primeiro tempo, ele perdeu um gol tão na cara, velho. Que eu falei, ó, isso aqui vai fazer falta no final. Sorte que não fez para o Uruguai, mas tem muito da questão que você falou de poupar o Salah, né, cara? Sim, sim. Você acha que foi uma boa ideia ter poupado o Salah num jogo desse, Thiago? Cara, deu pena de ver ele sentadinho ali no banco, né? Eu acho que não foi errado não, que eu vou te explicar por quê. Baseado nas outras duas seleções do mesmo grupo, o Egito esperava encontrar no Uruguai seu adversário mais forte. Então, pra que você vai queimar o Salah agora, se você pode realmente poupar ele pra, tecnicamente, assim, pensando no ponto de vista totalmente estratégico, tá? Pra poder usar ele pra definir em cima dos outros dois adversários, tá? E sem contar que ele ainda provavelmente não tá 100% estabelecido ali, cara. Mas eu vou dizer pra vocês que eu discordo um pouquinho dessa visão de covardia, porque eu achei que o Egito jogou e jogou muito, cara. Principalmente no segundo tempo, ambas as equipes, né? O Uruguai estava completamente perdido no início do jogo. E o Egito, cara, mandou muito bem. Só que faltou exatamente aquele cara lá na ponta pra ser aquele cara que decide, meu irmão. E é o papel do Salah, e ele não tava lá, entendeu? Eu acho que o Egito chegou... É aquilo, né? Sobra vontade, falta talento. Isso que o Thiago mencionou foi muito interessante, que eu tava notando a movimentação do Egito, cara. A primeira linha de defensores do Egito, assim, ela não atravessava a metade do campo de defesa, ela ia até a metade, assim, ou seja, cada ataque que eles tomavam, já tinha 4 esperando a galera chegar, entendeu? E a segunda linha, ela se desmontava, tipo, de modo muito versátil, assim, cara. Tanto que cada contra-ataque que eles tinham, vamos supor, aquela galera que sempre corre atrás do contra-ataque, são 3. E já tinha 4 lá, então, tipo assim, era muito difícil contra-atacar o Egito, porque o contra-ataque do Egito tinha 7 defensores, entendeu? E tipo, eu achei essa movimentação muito interessante. E, tipo, era meio que gradual, assim. Pra ter uma noção, por exemplo, o Uruguai entrou com um clássico 4-4-2, enquanto o Egito, ele foi num 4-5-1. Ou seja, ele deixou só o Marwan adiantado pra isso. E esse 4-5-1 tinha vezes que virava um 6-3-1. Porque o Hamed e o Elneny, eles voltavam, fechavam essa zaga, como o Denis estava falando, com 6 jogadores, e o Uruguai não passava, cara. Não passava de jeito nenhum. Tipo assim, eu fiquei bem impressionado
com o time do Egito, assim. Eu vi muita gente no Twitter, principalmente no que a ESPN tá chamando de torcedor urso, né? Aquele que só acorda de 4 em 4 anos, falando, nossa, que jogo chato, mas, pô, pro jogo que tava se montando de 0-0, eu tava achando interessantíssimo, cara, como o Egito tava armando o jogo. Só que faltou o cara de decisão, né? Que o Egito ia no contra-ataque e não chutava direito, não conseguia finalizar. Eu até comentei off com vocês aqui, né, que o Egito ele parecia muito o Corinthians do ano passado, entendeu? Que jogava defensivo, que era sólido defensivamente, assim, e que não dava brecha, mas que apostava numa bola, entendeu? Só que o problema é que eles não tinham o Rodriguinho pra fazer gol hoje, e também que era muito mais legal ver o Egito que ver o Corinthians, né, cara? É, aquilo, né, cara? Era um 0x0 diferente do 0x0 que a gente veria depois, né? O jogo trancado ali, a gente vai falar um pouquinho dele um pouco mais aí pra frente, mas eu achei que, de novo, né, sem querer me repetir, que o Egito jogou muito bem, apesar dele só ter o camisa 9 ali adiantado, tanto o Arda, né, como o Trezeguet, que estão fazendo ali o trabalho de lateral, os caras estão correndo de ponta a ponta, meu irmão. Tanto é que o Arda ali no meado do segundo tempo já estava morto. O cara correu por 3 egípcios ali. Parecia que ele tava correndo de um E eu tô que os caras machucavam sozinho, velho. Dava uns pulos nas bicicletas nada a ver lá, assim. Eles machucavam sozinhos. Foram os dois egípcios rastejando pro chão, assim, de movimento errado. O Arda tava tão cansado que parecia que ele tava fugindo de um crocodilo na beira do Nilo, né, cara? De tanto que ele correu ali no segundo tempo. E o Trezeguet, pra mim, foi o grande nome do Egito no jogo, cara. Assim como o Suárez completamente apagado e o Uruguai teve todas as chances ali com o Cavani, cara. Se não fosse o Cavani também, o time tá completamente perdido. Mas vamos ser bem sinceros aqui que a galera levanta a bola do Cavani e ele não fez porra nenhuma pra merecer o que falam dele, né? Cavani é um bom atacante do PSG, que é o equivalente a você não ser um bom atacante. Porra. É. Mas hoje foi o destaque que ele teve, foi aquele ali, cara. Pelo menos eu achei que ele jogou bem. Pelo menos hoje. Ele tem então, eu não acho ele um jogador ruim. Mas o Cavani, tipo, não, porque o Cavani realmente é um jogador excepcional. Cara, assim, o Suárez tá anos-luz do Cavani. O Cavani basicamente fica dando chilique no PSG pra cobrar falta. Tirando isso, não vejo nada demais no Cavani. Acho que se ele fosse pra um time mais competitivo, talvez ele tivesse mais chance. Mas no PSG de Sheik, é mais do mesmo pra mim. Ele é muito, vamos colocar assim, raçudo, né? Eu acho que talvez a questão que pega, assim, que eu acho que o Roberto disse, que a técnica dele não é tão apurada. Sim, mas isso é uma definição da seleção do Uruguai, né? O Uruguai já faz umas 3, 4 Copas que ele é muito mais raça do que técnica. Assim, e isso só te leva até um certo ponto. Por exemplo, no jogo contra a Gana, que eram 2 seleções aguerridas, fez a diferença, né? O Suárez metendo a mão na bola, aquilo ali, pra mim, é um lance que define o futebol, cara. Aquele jogo é maluco, cara. Não, é fantástico, cara. Tipo, vou meter a mão, vai ser pênalti não é certeza de gol, os caras não fazem um gol no pênalti, vai pra pênalti, o Uruguai leva, tudo naquele jogo é maravilhoso, cara. E acaba com um cavadinho louco abril, né, cara? Sim, sim. Mas, quanto a esse jogo, mais algum comentário, senhores? Então, só complementando, essa questão que você falou, questão técnica, ela é vista bem na questão do Cavani e principalmente da do Suárez. Eu lembro que o primeiro ataque que o Uruguai deu no jogo, com o Suárez, ele perdeu um gol que se fosse o Barcelona teria feito. Ele sai correndo assim, sai costurando, chega na cara do goleiro, dá só uma cavadinha por cima do goleiro e mergulha a bola no gol, tá ligado? Ele não fez isso, ele deu uma cacetada. E isso o goleiro pegou e espalmou. Agora, cara, na questão do Salah entrar no jogo, eu vou discordar um pouquinho do Thiago, mas... Então você já tá errado, já começou errado aí. Ah, não, maravilha. Mas ainda tem algum fundamento de não colocar. Tipo, não vou discordar totalmente, entendeu? Eu achava que, do jeito que estava se desenhando o jogo, que o Egito foi praticamente perfeito 95% do tempo do jogo. Ele só foi falhar efetivamente no lance do gol, que fez uma falta boba na lateral, teve o chuveirinho na área e os caras meteram pra dentro, entendeu? Mas vamos colocar que até 40 minutos do segundo tempo, o Uruguai estava pressionando bastante, estava na loucura. Se coloca o Salah nessa hora, tipo assim, de 40 a 45, entendeu? Só pra ele pegar uma bola bandida, sair correndo e guardar o dele, talvez essa fosse a chance, porque era nítido ali que o Egito foi pra abraçar o empate, entendeu? Mas eles tinham, do jeito que o jogo se desenhou, tinha essa brecha se pudesse colocar ou se eles tivessem condição de colocar. E também não dá pra entender, né, cara? Se os caras estão voltando de contusão, por que coloca ele no banco? E por que não coloca ele quando tem uma situação
própria pra colocar ele, entendeu? Igual foi o desenho desse jogo. Mas, enfim, é história de Copa agora, né, cara? Já passou. Bom, eu acho realmente que o Egito agiu de maneira correta, jogou com muito mais raça que o Uruguai, entretanto o Uruguai tem mais manha, né, cara? Mal ou bem tem jogadores ali mais experientes, como a gente falou, né? Teve nego dando bicicleta toda errada, caindo de lombar no chão e tal, porque os caras, a gente tá falando do Egito, então assim, por mais que eles sejam os queridinhos, né, os nossos caçulinhas dessa Copa, né? Aquela seleção que todo mundo abraça e tal, mas ainda assim eles não têm toda a experiência, toda a bagagem que um Uruguai tem, mesmo jogando ruim. Então, só para fechar aqui, o que eu tenho a falar é que no Uruguai, cara, 2 jogadores aí merecem um comentário. Primeiro, o Suárez, porque se tem uma coisa que ele é bom, é fingir que apanhou, né? Teve uma hora que ele levou uma pisada no pé, mas eu acho que ele ficou em dúvida se o juiz ia olhar se ele realmente tinha levado um pisão. Então ele levou a mão no pé, depois ele levou a mão no joelho, depois ele levou a mão no rosto. Tipo, uma das 3 vale, né? Eu espero que ele tenha visto. Ele só levou um toquinho no pé, mas ele doeu o corpo inteiro, né? É um canalha esse Suárez. E fica uma questão aí, vocês sabem qual é o jogador do Uruguai que mais prendeu a bola? Quem? Cáceres. Sabia, cara. Eu sabia, cara. Mas aproveitando essa deixa dessa piada, acho que é o que temos pra falar sobre Uruguai e Egito. 1-0 para o Uruguai. Mas vamos falar agora do jogo que foi difícil de assistir. Eu queria parabenizar todo mundo que assistiu esse jogo, que foi complicado. Marrocos e Irã, também conhecido como Boa Esporte versus Clube do Remo. Olha, eu assisto muito jogo de Série C, eu trabalhei com Sport de Série D, mas, meu amigo, esse jogo, puta que pariu. Que, porra, na Série D ainda tem um cachorro em campo, uns buracos no gramado, gente jogando lata de mijo. Porra, a Rússia tá com os estádios vazios pra caralho, sem alma. Isso que eu ia falar, foi o jogo de Egito e Uruguai, foi o jogo com o menor público desde 2010, cara. E eu fiquei, tipo assim, chateado de verdade, cara, porque o jogo tava bacana no campo e eu só olhava a arquibancada vazia, cara. É muito estranho você ver isso. Mas aí a gente tem o Marrocos com El Kajoi, Hakimi, Benatia, Saïssi, Ziak, El Amadi, El Kaibi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat e Harit. O Irã veio com Beiravand, Raji Safi, Kessimi, Shojaei, foda-se, Poraligadinji, sei lá o que é isso, Omid, Karim, Amiri, Jarrabakshi, Sardar e Ramin. Né? Não lembro de nome de nenhum deles. Engraçado também que as 2 seleções vieram no esquema... Você lembra, né? De 3-4-3. As 2 seleções vieram nesse esquema tático. E aí a melhor definição que eu vi é que um jogo tá tão bom que uma deu um nó tático no outro e anulou o jogo. Porque era um jogo em que só se fazia perder gol, não se criava jogada, não se levava perigo, e pra completar teve 6 minutos de prorrogação no segundo tempo com um gol contra. Não, o resultado justo. Pra nível do jogo, acabar com o gol contra... 2 gols contra, vai ficar 1-1. Mas colocar... Cara, não tem nada pra falar desse jogo, mas tem só um apontamento que eu quero colocar aqui. Apontamento. Por causa do... Que hoje, no caso, foi o primeiro dia depois do Ramadã. De ontem, tá certo. Nossa, o Thiago tira totalmente a propriedade jornalística da gente. Hoje foi o primeiro dia depois do Ramadã, entendeu? Então, vou colocar todas as equipes do Oriente Médio ali, Egito, Arábia Saudita. Egito nem tanto, que o Egito não sentiu, jogou direitinho. Mas Arábia Saudita, Irã e Marrocos tinham casos de jogadores, na verdade, todos os jogadores, e comissão técnica e tudo mais, de fazer jejum por muito tempo no dia, de não poder comer de noite, e todas as paradas que eles têm que seguir na religião deles, entendeu? Então, será que isso, até certo ponto, não influenciou no rendimento tão baixo dessas equipes? Cara, assim, fica muito no espectro do achismo a gente falar isso. Mas, né, baseado no parvo conhecimento que eu tenho, não, porque esses caras já têm um preparo para isso. O jejum, né, tecnicamente não é você passar fome, né? Tem toda uma maneira correta de você fazer isso. E sim, eles têm
os rituais religiosos que eles seguem. Tanto é que assim que o jogo acabou, diversos jogadores do Irã caíram de joelho, né, naquela posição de joelhos e palmas estendidas para frente, numa oração de agradecimento ali, que eu achei bem interessante. Você vê esse tipo de coisa de uma outra cultura, assim, né? E os caras ajoelharam. Até porque o Irã não ganhava numa Copa há 20 anos, né? Pois é. Ganhou dos Estados Unidos a última, cara. Aquela vez, aquele jogo lá que eles bateram foto junto, lá que daí entrou no saldo da discórdia, tudo abraçado por causa do conflito dos Estados Unidos e Irã. E vai dormir até segunda-feira como líder do grupo, né? Sim, cara. sim. Eu achei que o Marrocos jogou um pouquinho melhor, ou menos pior, né, dependendo do ponto de vista. Porque vamos ser sinceros, é aquele jogo que eu chamo de briga de faca cega, né? É um tentando acertar o outro sem acontecer nada ali. Só que o Irã, bicho, eu não sei se eles estavam muito empolgados ou muito maldosos, porque o que bateu o Irã... Nossa, foi a carne... Não fala que foi a carnificina é Portugal e Brasil em 2010, mas, cara, esse jogo aqui foi a pancadaria, comeu solto, até o cara saiu meio grog lá, mas foi por mérito dele mesmo, que ele bateu de cabeça no chão na hora que foi cabecear. Apesar... Isso daí é preocupante, né? Só dando algumas estatísticas aqui, né? O Marrocos, ele teve 69% de posse de bola, né? Contra 31% do Irã, e ele teve mais faltas marcadas no caso, né? Mas isso é em decorrência da posse de bola. Então, eles tiveram 22 faltas marcadas e contra 14 faltas do Irã. Só que essas 14 faltas, meu irmão, foi carrinho duplo, ombrada, né? E só teve 4 cartões amarelos na partida. Ataque aéreo iraniano, os caras jogaram de tudo aqui, meu irmão. Achei muito violento. O time do Irã batendo muito. E o segundo tempo foi... Cara, eu dei 2 cochiladas fortes lá na mesa do escritório. Que eu tinha acabado de almoçar. Eu cochilei umas 3 vezes, cara. Foi complicado. Eu só não cochilei que eu tava dando uma tarefa alternativa junto. Mas se fosse depender do jogo, com certeza eu teria capotado. Eu dei umas 3 cochiladas, tive que tomar um café pra dar uma força. Enfim, foi bom pro Irã esses 3 pontos, mas não vão passar da fase de grupos, né? Irã e Marrocos estão muito fracos. Tem uma questão, né, cara, que a gente tá falando, a Arábia Saudita apanhou pra cacete da Rússia, não quero nem ver que pegar Egito e Uruguai. O Irã com o Marrocos fizeram um jogo deplorável, não quero nem ver que pegar por Espanha. Tem uma questão que, no caso, a Arábia Saudita garoteou, que foi jogar franco contra a Rússia, mas eles não têm técnica para jogar de modo franco. Como os dois times aqui jogaram de modo franco, mas como nenhum dos dois tem técnica, ficou esse jogo bizarro, que quando vai jogar com uma seleção grande assim, geralmente eles mudam a tática totalmente, eles trancam lá todo mundo, faz esquema tipo que nem o Egito fez hoje, e geralmente não toma goleada tão grande assim. Se eles jogarem a Vera, vai ser 8, 9 para essas equipes maiores, entendeu? Mas geralmente esses caras jogam tudo fechadinho. Eles jogam fechado, mas comparado à técnica do resto do grupo, que a gente vai falar no próximo jogo, eu acho que realmente não vão passar. Foi um jogo bem fraco taticamente. Mas aí, para compensar o que foi o pior jogo da Copa até aqui, a gente teve o que foi o melhor jogo da Copa até aqui, que foi Portugal e Espanha, 3-3, jogaço. Portugal que veio com Rui Patrício, que é o nome mais português possível, Pepe, Rafael, Fonte, Ronaldo, Moutinho, Bernardo, William, Fernandes, Guedes e Cédric. Meu Deus, como é bom ler uma escalação normal. Olha aí, ó. A Espanha veio com De Gea, Piqué, Nacho, Sérgio, Iniesta, Coque, o Sérgio Ramos, Jordi Alba, Diego Costa, Davi Silva e o Isco. As duas vieram com um esquema de 4-5-1, só que a Espanha veio com um 4-5-1 com o Isco. Apesar de estar funcionando como meio-campo, ele fazia, às vezes, de centroavante, muitas vezes, complementando a jogada com o Diego Costa. Diego Costa, que é brasileiro naturalizado, estava ali servindo como o homem de raça, né? A Espanha que se firmou como uma, digamos assim, uma seleção de técnica, ela tem usado muito o Diego Costa como esse elemento de raça que, no talento individual, consegue suprir. Tanto que o Diego Costa fez 2 gols na partida de hoje, né, da Espanha. Mas ele foi muito corajoso no primeiro, porque ele bateu no Pepe, né, cara? Sim. Ele bateu no Pepe, né, velho? Mas o Pepe, que não é o mesmo de antigamente, que se fosse o Pepe de antigamente, ele caía e já dava uma porrada no Diego Costa, e acabou que ele fingiu uma falta, prejudicou Portugal e deixou o primeiro
O primeiro gol de Portugal que abriu o jogo foi 1-0, um pênalti no Cristiano Ronaldo. O zagueiro foi garoto, Cristiano Ronaldo cresceu em cima dele. Achei que não foi um pênalti violento, mas é aquele tipo de contato na área é pênalti. E o Pepe que tava no jogo foi só o que segurou a vela praticamente, né, cara? Nossa, é você que influencia essas paradas aí, Thiago. Porra, cara, preciso rever meu comportamento nesse programa. Inclusive, vocês estavam falando sobre o pênalti, né? E eu quero parabenizar aí o senhor Gianluca Rotti, né? O árbitro da partida, né? E o italiano, pelo jogo de cintura e a malemolência de apitar um jogo monstruoso desse. E ele fez, assim, de uma maneira... Cara, se aquele cara não é brasileiro, falta um pouquinho, porque ele dava sorrisinho, piscadinha... tapinha no pescoço de jogador, né? Teve a hora que quando ele deu o pênalti a favor de Portugal, né? Aquele bando de espanhol em volta dele falando rápido pra caramba, ele foi dando aqueles pulinhos pra trás, né? Fazendo assim com a mãozinha, como quem diz, né? Calma, calma, gente, fica frio e tal. Quando aquela bola bateu em cima da linha também, né? Que foram cobrar ele lá pro árbitro de vídeo, né? Ele só apontou pro relógio dele e deu uma piscadinha de olho, tipo, não, amigo, fica tranquilo e tal. Ele tinha muito domínio da partida, cara. Muito tranquilo. E também tinha a questão que a bola... Isso a gente esquece, né, cara? A bola, atualmente, ela tem um sensor, desde a Copa 2014, na verdade. Se entra, o apito do árbitro vibra, entendeu? Ele apontou porque o apito não vibrou. As pessoas esquecem. Isso foi algo que foi implementado no final da Copa de 2010. As pessoas pensam que é o árbitro de vídeo que vê isso, né? É o torcedor urso aí de novo. Mas eu queria ver o árbitro de vídeo, sabe? Ele fazer aquele quadradinho com a mão. Pô, é sempre legal. Sobre a partida em si, eu queria trazer uma indagação para a mesa, que eu realmente fiquei muito preocupado, que é se o Cristiano Ronaldo tá com dor na coluna de carregar essa seleção de Portugal. Tá foda, bicho, tá foda. Então, eu acho que, pra resumir, bem resumido isso aqui que você acabou de falar, vamos às tentativas de chutes de Portugal e Espanha. Foram 12 para a Espanha, com 5 indo para fora, 2 bloqueadas e 5 indo no gol. Então o goleiro português fez 3 defesas, né? Aí o Portugal teve 8 tentativas, com 3 delas bloqueadas, com 2 delas indo para fora. E quantos que foram pro gol? 3. E quantos que foram gol? 3. Mas pra gente ter uma noção até melhor disso, Denis, quando a gente compara as estatísticas da partida, tipo assim, a Espanha já faz uns anos que ela sempre fica com maior posse de bola durante o jogo, né? Até jogo que ela perde, ela mantém a posse de bola. Nesse jogo foi 61% de posse de bola pra Espanha, 39% pra Portugal, mas o que me impressiona é a precisão de passes está bem similar. A Espanha tem 93%, Portugal tem 87%. Mas quando você compara o número de passes, a Espanha deu 727 passes. Portugal deu 366. Teve uma hora que foi um bobinho. Tava rolando literalmente um bobinho que a galera já tava fazendo aquele rolê meio tímido assim, né? Porque, cara, virou passeio no meio de campo ali, tranquilamente. Mas eu acho que pra gente entender isso aqui também, vamos explicar como é que foi o fluxo do jogo, que foi bem maluco, né, cara? Primeiro teve o pênalti, o Cristiano converteu. Logo no início, foi o quê? 3 minutos de jogo? 3, 4 minutos. E isso fez a Espanha ficar uns 10 minutos ureta, jogando a bola pro alto. Até o Diego Alves deixar o Pepe segurando a vela, dando um tapa na cara dele, driblando 2 jogadores, fazendo aquele golaço, entendeu? Aí empatou. Nisso aí, sobra uma bola pro Cristiano e o De Gea ajuda Portugal, com aquela mão de alface lá. Até porque senhora. Bracinho de tiranossauro que ele fez ali, cara. Tem essa nova tendência, né? Que goleiro que entra o Real Madrid, que tem o rabinho do safadão, sempre leva frango, né? Então tem essa nova tendência no mercado, então ele não poderia deixar passar. E com isso acaba 2-1 o primeiro tempo, se eu não me engano, é isso, né? Sim. No segundo tempo, fizeram lá uma jogadinha ensaiada, muito bem ensaiada. Foi boa essa jogada. E aí empataram o jogo. E aí começaram, tipo assim, nisso que empatou, Portugal assustou. Aí começaram a fazer essa jogada, esse passe, me passa, tal, assim, que é legado Guardiola, que é legado espanhol, assim, mas que foi muito mais enfático com o Guardiola no Barcelona e envolveu a Espanha de modo que até hoje os caras não conseguiram desprender. E eles tomaram o controle do jogo. Eles estavam no controle do jogo, só que eles esquecem que do outro lado eles estão enfrentando um ciborgue, né?
um robô ali que você não pode dar um mínimo de chance pro cara, que ele acaba deixando dele de novo. Que foi o gol do Cristiano. É o talento individual à mostra, né? Porque Portugal, eu lembro que Portugal antigamente podia ser uma seleção menos competitiva do que é hoje, mas dependia menos do Cristiano Ronaldo. Você tinha mais criação de jogada, você tinha um toque de bola. Agora, com o Cristiano Ronaldo sendo o melhor do mundo 50 mil vezes, ele é o cara que tem que resolver. E o pênalti foi dele, o segundo gol foi dele, o terceiro gol foi dele. Foi um hat-trick no primeiro jogo de Copa, cara, pra empatar o jogo. Então o time não tá ajudando o Cristiano Ronaldo a jogar. Assim, e isso, ok, contra a Espanha empatou, jogaço, muito bom de ver. Mas Portugal passando, cara, uma hora vai pesar. O Cristiano Ronaldo já sentiu o pé ali, ter que jogar pelos outros é muito cansativo. Não tem uma criação que os jogadores que jogavam antigamente o Cristiano Ronaldo tem o que hoje? O Pepe e o Rui Patrício de constante. Eles deixaram no nível de fora, né, cara? Um Boa Morte, que eram jogadores. Deco. Porra, Deco não precisa nem falar, né, cara? É engraçado você ver como é que é um jogo tipo Irã e Marrocos, né, e Portugal e Espanha. Tanto pela tradição, né, quanto pelo nível, que é diferente pra caramba. E você vê a técnica do futebol europeu ali e atletas completamente do mais alto nível, cara. Como é que eles não desanimam? Assim, o desânimo dura 5 minutos, entendeu? É 5 minutos pra galera se recompor, você muda a tática, porque, como a gente falou, a Espanha, quando ela tomou aquele pênalti, ela deu uma desorientada, né? Começou a rifar a bola pro alto, a galera ficou meia tonta ali pelo meio de campo, e Portugal tava com uma movimentação esquisita, que toda hora que a Espanha chegava de contra-ataque, tinha 6, às vezes 7 caboclos já lá na grande área, fazendo uma linha, bicho. Eu não sei como é que aqueles portugueses... Eles estavam voltando de caravela, porque não é possível. Eles estavam muito rápido, cara, voltando. E aí o que a Espanha passou a fazer? Passou a se mover em blocos, igualzinho Portugal estava fazendo. E aí teve uma hora que você tinha quase 20 negros dentro de um espaço de 1/3 de campo. E aí você teve que trabalhar o toque. E aí você vê como é importante, né, o talento individual de cada um ali. E, lógico, que o Cristiano Ronaldo brilha, né, cara, nesse tipo de disputa, mas o cara que armou as jogadas que correu realmente por Portugal foi o Guedes. Tanto é que ele saiu exausto também. Porque a gente tem o Cristiano Ronaldo ali, que é o ponta de chave ali mesmo, que é o cara que tá pronto para fazer o lance que fecha, mas o cara que vai e volta e que traz a bola é o Guedes, né? Os dois, ele, claro, que o Ronaldo tá levando, né, o time todo, mas é ele e o Guedes só na frente e a turma atrás empurrando com a barriga, né? O Guedes é o carregador de piano, famoso. Mas eu queria pontuar 2 coisas sobre esse jogo, sobre a Espanha, especificamente, que é, apesar de toda a confusão com o técnico, a Espanha ainda está bem arrumada, isso é visível, mas ao mesmo tempo eu senti, e para mim era o ponto mais forte da Espanha, o De Gea sentiu a pressão de um jogo de Copa. De Gea é um garoto novo, primeira Copa do Mundo, então o que eu tomava como pilar mais forte da Espanha caiu e o que eu tomava como ponto fraco se mostrou forte. Então a Espanha foi uma seleção que reverteu o que eu estava achando sobre ela. Eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar a Espanha nessa Copa. Na verdade, essa questão tática que você falou, o Hierro ele não mudou, cara. Ele não mudou o time do Lopetegui. Ele provavelmente chegou na Espanha, assim, virou pro jogador, assim, chegou no Sérgio Ramos, que é o líder lá, e falou, cara, como é que ele armou o time pra vocês? Aí o cara falou, não, isso. Tá, vamos fazer isso aí, tá? Eu acho que ele tá seguindo. Ele tá com medo de mexer ali, entendeu? E muito provavelmente ele vai ficar com medo de mexer até acontecer uma situação que ele vai ter que efetivamente mexer naquele time. Porque, cara, o time tá funcionando muito reloginho ainda. E, tipo, isso aí ainda é muito legado do Lopetegui. Eu lembro que eu tava vendo uma parte no jogo, assim, que eles estavam numa posição meio que triangular, assim, de ataque. Aí perderam a bola lá no campo de defesa de Portugal. E eu acho que desde a intermediária ali de Portugal, um pouco para frente da meia-lua do campo de defesa, até no meio de campo, a hora que Portugal veio para atacar a Espanha já estava inteira no campo de defesa recomposta, com as 2 linhas de 4, Thiago não faça piada, e com os 2 à frente.
tipo, como se fosse um reloginho, entendeu? Os caras já mexeram e já foram automáticos na posição certinha de cada um. Então, tipo assim, isso ainda é o Lopetegui, não foi o erro que chegou lá e deu um estalo assim. Agora, não sei como é que vai ser a hora que chegar uma parte que eles tiverem que mexer de verdade no time, né? Vamos supor, teoricamente, nessa primeira fase não vai precisar usar mais. E as duas babas do meio que eles vão pegar ali, mais uma oitavas, umas quartas, a gente vai ver como é que vai ser. Mas isso é comum de técnico que assume um time já definido, né? Que nem, eu esqueço o nome do cara que treinou o Liverpool por muitos anos e assumiu a Inter do Mourinho. O Benítez? O Rafa Benítez, ele só manteve o time. Foi assim que ele foi campeão mundial com a Inter e foi campeão com o Liverpool, só mantendo o mesmo esquema tático. Eu acho que foi um excelente jogo, o melhor jogo da Copa até aqui. Devem ser as duas seleções que vão passar para a próxima fase. Chegamos à prorrogação de mais um episódio do Boleta Russa. Lembrando que esses foram os jogos de ontem, você que está escutando no dia que saiu esse podcast, e estamos no super sábado. Vamos ter França e Austrália, Peru e Dinamarca, Argentina e Islândia, Croácia e Nigéria. Quem vai passar daí? Vou logo deixar aqueles palpites antes de passar para os demais da mesa. Acho que passa daí França, empate Peru e Dinamarca, acho que a Argentina ganha da Islândia e a Croácia ganha da Nigéria. O que você acha, Thiago? Seguindo, né, o nosso bolão que nós fizemos aí no nosso segundo episódio, a França passa da Austrália, a Argentina, apesar dos apesares, passa da Islândia, né? Eu acho que o Peru não tem dificuldade com a Dinamarca e... se preparem pro programa de amanhã, gente, que o Thiago vai estar espetacular. E Croácia e Nigéria, eu nem lembro qual foi o resultado que eu botei pra esse jogo, mas eu acredito que... lembrei, eu acho que a Croácia passa pela garra que os caras têm apresentado aí. Basicamente é isso, cara. Antes de encerrar minha participação aqui, eu só espero que amanhã, né, os patrocinadores tenham, assim, o bom senso, que eu tô me sentindo meio incomodado, cara, antes do início de cada jogo, porque, não sei se vocês perceberam, tem o anúncio dos patrocinadores, né, antes de cada partida. Os caras botam lá, acho que C&A, enfim, né, tem um monte de empresa, e a Sadia é uma das patrocinadoras. E a propaganda da Sadia é uma narradora falando com uma voz assim envolvente, né? Uma voz macia e tal. E ela termina o comercial dizendo o seguinte: o nosso melhor está dentro de você. E termina mostrando uma foto de uma salsicha. Eu me sinto um pouco agredido com isso. Ainda mostra mulher grávida no comercial, né, cara? Caraca! Mas é isso só que eu queria pontuar. Eu achei uma pontuação muito válida. Ignorando a salsicha do Thiago Denis, quais são os seus palpites? França e Austrália, pra mim, a França deve passar fácil, a menos que o Cahill faça gol maluco, que ele faz toda a Copa, né? Mas eu acho que a França passa fácil. Depois teremos Argentina e Islândia, amigo. Eu acredito que aqui nós vamos começar a fazer história. É só síntese, bicho. Não precisa criar clima. Não, tem que criar clima, pô. Não. Corta isso aí, Thiago. Não. É forçar muito a barra, né, no jogo da Argentina. Puta... Não é jogo da Argentina, não é jogo da Islândia. A poderosa seleção da Islândia. É isso aí. Veja o comercial da Coca-Cola da Islândia que você vai chorar. O goleiro que tá com Mas... Papo sério. Você acredita mesmo que a Islândia vai fazer gol amanhã, Denis? Na bola ou no coração? Vai tomar no cu. Pô, falando sério, você acredita? Gol? Vou propor um desafio aqui. Olha. Eu acho que a Islândia não vai fazer nenhum gol. Você acha que a Islândia vai fazer gol? Mas qual que é o desafio? Depende. Você já tá com medo, meu irmão. Ué, depende dos desafios que você faz, Thiago. Você tá falando de só do programa, cara. Como é que eu não vou ter medo dessa parada, velho? Você gosta de ovo? Eita. Olha, aí, ó. Ovo, porra. Deixa de ser maldoso, caralho. Ovo. Fala, caralho. O que é o desafio? Você gosta de ovo? Do ovo como alimento, sim. Cara. O cara tá com medo da porra, meu irmão. Por que será? Você gosta de ovo cru? Não. Então, nosso desafio vai ser o seguinte. Estou propondo um desafio para Denis Augusto aqui. A cada gol que a Islândia fizer, eu vou comer um ovo cru.
A cada gol que a Islândia tomar, o Denis vai comer um ovo cru. Nossa. Que porra é Nossa. Vamos? Tem que filmar. E aí a gente vai filmar e vai colocar lá na página, lá, tudo bonitinho no grupo pra todo mundo ver. Caraca. Eu só vou fazer isso porque eu tô no low carb, eu como... Sustenta, meu irmão. Não adianta ficar falando aí que eu amo a Islândia, e ficar por isso mesmo aí, meu irmão. Tem que sustentar o que você tá falando. Então tá. Tá? Aí chega amanhã, o mês faz 5 na Islândia, eu tô... Vai cacarejar. Está acordado, senhores? Está acordado, então? Estamos de acordo. A cada gol... Pode ser, pela zoeira, tá assim. Tá. Se o jogo for 0x0, ninguém faz nada. Passando a discussão da salmonela, Denis, Peru e Dinamarca, quem leva? Caraca, tá muito errado isso, velho. Passando... não. A seleção peruana de futebol, com Cueva, com Paulo Guerreiro, eles têm um grande potencial, mas eu acredito que a Dinamarca pode dar uma baguncinha aqui, entendeu? Eu acredito fortemente no empate nesse jogo, entendeu? Eu não acredito que um deles se sobressaia aqui. E finalizando o dia, temos quem mais mesmo? Croácia e Nigéria, né? Croácia e Nigéria, isso. Esse jogo, cara, vamos colocar, são os dois uniformes mais exóticos da Copa, né? Que é o uniforme mesmo de restaurante italiano e o uniforme vou vender pra caramba na 25 de março. Cara, isso aqui, a Croácia, eles estão jogando o fino da bola, no máximo que eles podem, né? O jogo do Brasil é um exemplo disso. O Brasil tomou um sufoquinho no começo ali, até o Neymar entrar em modo Android, tipo o Cristiano Ronaldo fazer o gol, né? Então eu acredito que a Croácia passa aqui. Mas só para terminar de reiterar a questão da Argentina e da Islândia, no questão técnica, não do desafio, Thiago, na bola, se fosse levar em consideração a bola, sim, eu acho que a Argentina passa fácil da Islândia, eu vou comer ovo pra caramba, mas eu vou torcer muito pra Islândia ganhar pelo menos, ou pelo menos empatar o jogo com a Argentina. Esses são os palpites para os jogos de hoje, você que está ouvindo no dia que saiu. Cobra a gente lá no nosso grupo, porque você pode achar a gente no zonae.com.br, onde fica o nosso feed do podcast, onde fica a postagem com os links, com tudinho. No YouTube, jogando Boleta Russa também, todos os podcasts são jogados lá. E também no grupo Boleta Russa no Facebook, onde a gente posta as previsões pro dia, tipo, bolão assim, animado, comenta jogo. E lá vocês podem cobrar a gente também do que a gente fala aqui. Então... quase um chat ali, cara. É muito divertido. Não, cara, olha, vou dar, só cortando o Roberto. Tem que dar os parabéns pra galera lá do grupo do Boleta, que a galera tá mandando bem demais, meu irmão. Tá muito divertido acompanhar o jogo lá com a galera lá no grupo. Sério mesmo. Então é isso, galera. Até amanhã, amanhã, super sábado, muito jogo pra comentar. Até a próxima. Vai comer ovo! Vamos começar em ordem aqui cronológica, né, do primeiro ao último jogo. Óbvio que eu abri a tabela errada aqui, né, porque eu sou burro. Até porque o Denis mandou de novo Portugal e Espanha. Obrigado, Denis. Caraca, sério? Sério? Olha aí o link, o último que você mandou. Então o link tá bugado aqui, peraí, deixa eu... Que merda, hein? Mas, independente de se você está com uma salsicha dentro de você ou não, esse foi o Boleta Russa de hoje. Não se esqueçam, amanhã tem mais e é podcast todo dia falando de Copa. Até a próxima, pessoal. Pitaco seu não vai ter, não? Ah, é verdade, tem que... Como é? Não, eu esqueci de falar as redes sociais. Caralho, o Thiago colocando a salsicha dentro dos outros me deixou... Não sou eu, não, é a Sadia, porra. A okay, mulher com a maior voz melosa, assim. Tirando o nosso melhor está dentro de você. Aí a foda da salsicha. Né? Porra, minha senhora, é que você me fudeu, porra. Provavelmente sim. Podia colocar o rap do ovo quando terminar essa.